Bem-vindos ao nosso canal Coração Ferido. De seguida, convidamos-vos a ouvir a história. Fui amarrada a um pilar durante 2 dias por me recusar a passar a minha vivenda de 2 milhões para o nome do meu marido. Depois, 10 SUVs cercaram a casa e levaram a família dele à loucura. 2 dias e 2 noites. 48 horas, que pareceram 48 séculos de tormento no inferno. Fui amarrada ao pilar de madeira maciça no meio da casa de campo. A corda de sisal, áspera, apertava-me os pulsos, cravando-se na minha pele até sangrar. O cheiro a mofo daquela casa, abandonada há muito, invadia minha garganta. Combinado com o frio cortante que subia do chão de cimento, fazia o meu corpo inteiro tremer em espasmos. A fome dilacerava-me as entranhas. A garganta estava seca e a arder como um deserto, e os lábios gretados sangravam. Não tinha bebido uma única gota de água, nem comido um único bago de arroz, desde que o homem a quem eu chamava marido e a mulher a quem eu chamava sogra me tinham empurrado para esta armadilha cruel. A escuridão era densa. Apenas uma fresta de luz tênue entrava pela ranhura da janela apodrecida, o suficiente para ver as aranhas a tecer teias por toda a casa e para ouvir claramente o som dos ratos a correr debaixo da cama velha. Houve momentos em que pensei que ia desmaiar. Pensei na morte. Mas a imagem do meu irmão apareceu-me na mente. Ele disse-me uma vez: "Sofia, tu és minha irmã. O sangue dos Almeida nunca se verga." Essas palavras foram como uma corrente elétrica a percorrer o meu corpo exausto. Eu não me podia permitir ser fraca. Lá fora, as vozes da minha sogra, a dona Adelaide, e do meu marido, o Rui, ainda ecoavam. Estavam a comer e a rir com satisfação. O som dos pratos e talheres, o tilintar dos copos e as suas conversas eram como facas a rasgar minha alma. "Não te preocupes, mãe. Esta Gaudéria é teimosa. Mas se a deixarmos à fome por mais 1 ou 2 dias, ela vai ter de assinar." A voz do Rui soava, arrogante e cheia de si. "A vivenda de 2 milhões está quase nas nossas mãos. Aí, a mãe vai poder viver a grande. Eu e a Vanessa vamos trazer a mãe para viver conosco." A risada estridente da dona Adelaide soou, concordante. "Muito bem, meu filho. Uma órfã como ela, sem pai nem mãe, precisa de aprender uma lição. Atreve-se a negar-me um neto e ainda se agarra àquela casa. Temos de lhe mostrar quem manda." Cada palavra deles era como um prego em brasa a ser cravado diretamente no meu coração. Fechei os olhos, tentando conter as lágrimas de ressentimento. Não podia chorar. As lágrimas, neste momento, seriam um sinal de derrota. Cerrei com força os dentes, partidos pelos socos, sentindo o gosto metálico a sangue na boca. "Animais, vocês vão pagar por isto." O marido traidor, a sogra cruel e aquela raposa que carregava no ventre a semente da mentira, todos teriam de pagar um preço 100, 1000 vezes maior. Respirei fundo, tentando reunir as últimas forças que me restavam. Não me podia render. Levantei a cabeça, apesar de o meu pescoço estar dorido e exausto. Os meus olhos habituaram-se gradualmente à escuridão. Fitei a porta de madeira rangente, como se pudesse queimá-la com o meu olhar. "Vão arrepender-se", sussurrei com a voz rouca. "Eu juro." E então, no meio daquele silêncio denso, preenchido pelo zumbido dos insetos e pelas risadas cruéis da Adelaide e do Rui, um som estranho ecoou ao longe. No início, era muito baixo, como o zumbido de um moscardo, mas depois foi aumentando e tornando-se mais claro. Era o som de motores. Não o som de uma motorizada velha ou de um trator agrícola desta aldeia remota do Alentejo. Era o rugido grave e potente de veículos de grande cilindrada. Não era um, mas muitos. O som aproximava-se cada vez mais, rápido e intenso, rasgando o silêncio da noite. Aquele rugido era como uma tempestade de aço a avançar na nossa direção. Essa tempestade talvez tivesse começado numa tarde de outono em Lisboa. 3 anos antes, uma tarde de uma paz comovente. Naquela altura, eu não era uma mulher amarrada, à espera da morte numa casa abandonada, mas sim a Sofia. Uma jovem de 25 anos, sentada num café charmoso no Chiado, a ver as folhas douradas a cair. Eu tinha escolhido deliberadamente uma vida assim,
uma vida muito diferente do mundo do meu irmão. O mundo de Ricardo Arrocha era feito de noites em branco, de telefonemas à meio da noite, do cheiro a dinheiro, poder e também a sangue. Eu, por outro lado, ansiava por uma vida simples, ansiava por viver como uma mulher normal, casar com um homem normal, ir trabalhar todos os dias e depois voltar para casa para cozinhar e cuidar do meu pequeno lar. Foi por causa desse desejo que escondi a minha verdadeira identidade. Eu era apenas a Sofia, uma administrativa órfã, com alguns bens deixados pelos pais. Ninguém sabia que eu era a irmã do mais temido barão do imobiliário da capital. Um homem cujo espirro era suficiente para abalar o mercado. Eu queria que o amor viesse até mim de forma natural. Não por causa da sombra imensa do meu irmão. E o Rui apareceu. Exatamente como eu imaginava o homem ideal para essa vida simples. Ele era gestor de vendas numa empresa parceira. E conhecemos-nos por acaso num seminário. Vestia uma camisa branca impecavelmente engomada. Usava uns óculos que lhe davam um ar intelectual. E tinha uma voz grave e calma. Não foi agressivo, não se exibia. Abordou-me de forma gradual e elegante, com conversas sobre livros, música e sonhos simples. O Rui contou-me que vinha de uma família humilde do Alentejo. O pai morrera cedo. E a mãe, sozinha, sacrificara-se para o criar e educar. Disse-me que ansiava por um lar, por uma esposa bondosa para construírem um futuro juntos. Aquelas palavras tocaram no ponto mais sensível do meu coração. Eu, que cresci no luxo, mas sempre senti a falta de um verdadeiro afeto familiar, cedi perante a sua aparência respeitável e a sua história de superação. Ele era como uma brisa fresca que soprava na minha vida, que até então só tinha duas cores, o preto e o branco. Começamos a namorar rapidamente. O Rui mostrava-se sempre um homem atencioso. Lembrava-se de todos os meus gostos. Oferecia-me presentes que não eram caros, mas cheios de significado. Levou-me para conhecer a mãe, a dona Adelaide. Ela recebeu-me de braços abertos, apertou-me as mãos, elogiou-me por ser bem comportada e bonita. Falou-me de como o Rui tinha lutado e de como estava feliz por o filho ter encontrado uma rapariga tão boa como eu. Naquela altura, acreditei ingenuamente que tinha encontrado o meu porto de abrigo. Pensei que o destino finalmente me tinha compensado com a felicidade simples que eu tanto desejava. A fachada que mãe e filho construíram era demasiado perfeita. Tão perfeita que dissipava qualquer suspeita. Até o Ricardo, o meu irmão, depois do único encontro que teve com o Rui, apenas abanou a cabeça e disse uma frase: homens que se esforçam demasiado para parecer decentes são geralmente os mais falsos. Tem cuidado, mana. Mas, naquela altura, eu estava cega de amor. Achei que o meu irmão, habituado a ver o mundo através das lentes do submundo, era demasiado desconfiado. Ignorei o seu aviso, confiando na escolha do meu coração. O nosso casamento foi celebrado de forma discreta, de acordo com o meu desejo de uma vida simples. O meu irmão apareceu como um parente distante, deu-me como presente de casamento uma chave. Era a chave de uma vivenda de luxo em Cascais, avaliada em 2 milhões de euros. Ele disse que era o meu dote, para que eu tivesse algo em que me apoiar no futuro e não dependesse de ninguém. Fiquei tão comovida que chorei. O Rui e a mãe também estavam presentes. Nunca esquecerei o brilho nos olhos deles quando ouviram o valor da casa. Brilhou uma luz estranha, uma luz que na altura interpretei como surpresa e alegria, mas muitos anos depois, percebi que era a luz da ganância insaciável. Mas a minha lua de mel não durou muito. As fendas no meu casamento, que parecia um conto de fadas, começaram a aparecer. A princípio, eram pequenas como um fio de cabelo, mas foram se alargando dia após dia, anunciando uma ruptura inevitável. A aparência elegante e educada do Rui foi gradualmente substituída por outra face, uma face de calculismo e cobiça. Tudo começou com o dinheiro. Primeiro, o Rui disse que precisava de uma pequena quantia para uns acertos no trabalho, prometendo uma promoção em breve. Sem hesitar, dei-lhe o dinheiro. Algumas semanas depois, disse que uns amigos tinham um negócio excelente que precisava de capital urgente e que seria um desperdício perder a oportunidade.
Confiei nele novamente e fiz a transferência. Situações como esta repetiram-se. Com todo o tipo de desculpas. A mãe a precisar de obras em casa na aldeia, parentes doentes, o carro avariado. O valor aumentava de cada vez. E claro, nunca o vi devolver um único cêntimo. Quando comecei a mostrar alguma hesitação, o Rui mudou de tática. Já não pedia dinheiro emprestado diretamente, mas passava a suspirar e a lamentar-se da pressão no trabalho, do salário miserável que não chegava para dar uma vida confortável à esposa. Muitas vezes, sentava-se sozinho à noite, com as mãos na cabeça, a murmurar sobre as oportunidades de vida que perdia por falta de capital. Ele representava na perfeição o papel de um marido com ambição mais impotente. E eu, uma esposa apaixonada, amolecia. O ponto culminante foi quando ele começou a insinuar coisas sobre a vivenda de 2 milhões que o meu irmão me tinha dado. No início, eram apenas comentários vagos. A nossa casa é mesmo bonita, não é? Se a pudéssemos usar para um negócio, seria ótimo. Ou, tenho um amigo que trabalha num banco e diz que podemos hipotecar a casa para conseguir um grande empréstimo. Investir em imobiliário daria um lucro enorme. Recusei terminantemente. Disse-lhe que era um bem que o meu irmão me tinha dado para minha segurança. Um lugar para viver, não para arriscar em aventuras. Ao ouvir isto, o Rui não discutiu, mas a sua atitude mudou completamente. As palavras doces foram substituídas por um silêncio assustador ou por acusações indiretas. Um homem precisa de ter uma carreira. Se a mulher não o apoia, como é que ele pode progredir? Dizem que marido e mulher juntos até secam o mar, mas tu tiveste sorte desde que nasceste. Não entendes as dificuldades de um homem que começa do zero. Comecei a sentir-me sufocada no meu próprio casamento. O homem por quem me tinha apaixonado loucamente parecia agora um estranho. O amor nos seus olhos desaparecera, substituído por um cálculo de perdas e ganhos. Cada palavra que ele dizia, cada gesto que fazia, parecia ter um propósito oculto relacionado com o meu dinheiro e os meus bens. A felicidade que eu imaginara não tinha este sabor. Era salgada e amarga. Percebi que me tinha tornado uma presa, uma mina de ouro que o homem em quem eu confiava cegamente tentava explorar. Comecei a viver na defensiva, a proteger as minhas informações financeiras, o que só aumentou a distância entre nós. O verniz de um casamento feliz começara a estalar por dentro. E por trás da mudança do Rui, cedo percebi que havia um grande incentivo da parte da mãe dele, a dona Adelaide. Se o Rui era o executor direto da exploração, a dona Adelaide era a estratega por trás de tudo. A pessoa que soprava nas brasas da ganância do filho. Era uma atriz mestra na arte do dissimúlo, uma raposa em pele de cordeiro. Nos primeiros tempos do meu casamento, a dona Adelaide parecia a melhor sogra do mundo. Cozinhava os meus pratos favoritos. Perguntava-me por tudo e por nada. Dizia sempre aos vizinhos: tive mesmo muita sorte por ter uma nora tão bonita e tão boa como a Sofia. Mas por trás daquelas palavras doces como o mel, escondia-se um calculismo assustador. Ela nunca me pedia nada diretamente. Em vez disso, usava a tática de se fazer de vítima. De tempos a tempos, ligava ao Rui a chorar, a contar histórias sobre as más colheitas na aldeia, as doenças dos animais. Depois, queixava-se das dores nas costas e da falta de dinheiro para ir ao médico. Claro que, depois de cada telefonema destes, o Rui pressionava-me para lhe enviar dinheiro. No início, pensei que era o meu dever como nora. Mas a frequência dos pedidos tornou-se suspeita. Quando a tática da vitimização perdeu o efeito, ela passou a criticar-me de forma subtil. Nunca me dizia nada na cara, mas falava através de terceiros, como o Rui, ou uma vizinha que ia lá à casa. Mas o volume era sempre suficientemente alto para eu ouvir. A Sofia tem uma sorte do caraças. Órfã, e apanhou o meu Rui. É como encontrar ouro no lixo. Devia saber comportar-se e ser grata à família do marido. Ou quando o Rui chegava tarde do trabalho, ela suspirava longamente. Os homens trabalham tanto lá fora. Quando chegam a casa, a mulher tem de ser doce, ter o jantar pronto para ele ter forças para ganhar dinheiro. Já eu, esta velha, nem que quisesse, já não tenho forças para servir o meu filho.
Cada palavra dela era como uma agulha a espetar. Não sangrava, mas doía até ao fundo da alma. Ela incutiu na cabeça do Rui a ideia de que eu, como nora, tinha a obrigação de sustentar a família dele, que todos os meus bens pertenciam naturalmente ao meu marido. Repetia constantemente o mesmo refrão. Só temos um filho. A herança vai ser dele. De quem mais seria? Marido e mulher são um só. O que é teu também é dele. A sua crueldade atingiu o auge quando, depois de mais de um ano de casados, eu ainda não tinha engravidado. Começou a espalhar por todo lado que eu era uma árvore que não dava fruto. A cada refeição, insinuava sobre outras famílias que já tinham netos para embalar. Depois olhava para mim com um olhar cortante e dizia friamente: esta casa não tem sorte nenhuma. Obrigou-me a ir a todo tipo de médicos e curandeiros. Apesar de todos os exames mostrarem que eu era perfeitamente normal. Cozinhava-me umas mesinhas de ervas pretas e amargas, obrigando-me a beber, lá à sua frente, como se eu fosse uma criminosa. Tudo isto não era porque ela desejava um neto, mas simplesmente um pretexto, uma ferramenta para me atormentar psicologicamente e para afirmar o seu poder como sogra naquela família. E o Rui, o meu marido fraco, não só não me defendia como se juntava à mãe, dizendo que ter um filho era responsabilidade minha. As palavras da dona Adelaide eram como um veneno de ação lenta que lhe dava coragem para ser ainda mais descarado. Quando não conseguiu extorquir-me dinheiro nem apropriar-se da vivenda abertamente, começou a procurar outros caminhos, e esse caminho mais cedo ou mais tarde levaria à traição. Comecei a notar mudanças no Rui. Chegava mais tarde à casa. Atendia sempre os telefonemas na varanda, a sussurrar. A roupa dele, por vezes, tinha um cheiro forte a perfume barato, um cheiro que eu nunca usaria. Por vezes, encontrava um fio de cabelo comprido e pintado de louro no ombro da camisa dele quando a ia lavar. A minha intuição de mulher dizia-me que outra mulher tinha entrado na vida do meu marido. Mas não fiz uma cena. Não sou o tipo de mulher que grita e faz escândalos de ciúmes em vão. Precisava de provas. Provas irrefutáveis para arrancar a máscara de respeitabilidade daquele canalha. A oportunidade surgiu numa noite de fim de semana, quando o Rui voltou de um jantar de negócios, completamente bêbado, e adormeceu como uma pedra. O telemóvel dele estava na mesa, e o ecrã iluminou-se de repente com uma mensagem de WhatsApp, de um contacto chamado Vanessa querida. Já dormes, meu amor? Tive tantas saudades tuas hoje. O vestido que me compraste é lindo. No fim de semana vamos sair. Visto-o para ti? Sim, o meu coração parou por um segundo. As minhas mãos tremiam enquanto desbloqueava o telemóvel do Rui. A palavra passe ainda era a data do meu aniversário. Uma ironia cruel. Lá dentro, havia um mundo inteiro, não apenas a Vanessa, mas muitas outras mulheres. Mas a Vanessa parecia ser a sua favorita. O histórico de conversas deles tinha meses. Estava cheio de palavras de amor melosas, fotografias provocantes dela e até comprovativos de transferências bancárias que o Rui generosamente lhe tinha feito. Afinal, o dinheiro que ele me tinha extorquido, às vezes que se queixava de pobreza, era tudo para financiar os seus prazeres extraconjugais. Na manhã seguinte, sem dizer uma palavra, coloquei o telemóvel em cima da mesa do pequeno almoço, mesmo à frente do Rui, que ainda estava sonolento. Abri a conversa dele com a Vanessa. O que é isto? Explica-te, disse eu, com a voz fria, sem emoção. O Rui olhou para o ecrã, o rosto passando de vermelho a branco pálido, mas em segundos recuperou a calma. Começou a negar descaradamente. Estás a ser desconfiada. É uma antiga colega, ela gosta de brincar assim comigo. Não é nada. Uma colega a quem chamas meu amor. Uma colega para quem transfere centenas de euros para comprar malas e vestidos. Atirei-lhe os comprovativos de transferência que tinha fotografado do telemóvel dele na noite anterior. Sabendo que não podia negar mais, o Rui partiu para o ataque. Bateu na mesa e gritou: E tu, consideras-me teu marido? Ou vês-me apenas como um parasita? Sou um homem. Também tenho necessidades. Tenho orgulho. Tu só te preocupas com o dinheiro. Com a tua casa.
Alguma vez te preocupaste realmente com os meus sentimentos? Foi a primeira vez que vi a sua verdadeira natureza violenta e desprezível. A lógica de ladrão a gritar apanha o ladrão era ridícula e amarga. Não discuti mais, era inútil. Apenas o olhei nos olhos. Com desprezo. Desaparece da minha vista. Pensei que, depois de tudo vir à tona, ele teria a decência de ir embora. Mas enganei-me. Aquilo não foi o fim. Foi apenas o prelúdio de uma sinfonia trágica que mãe e filho tinham composto para a minha vida. E o clímax dessa sinfonia soou apenas algumas semanas depois. Não com o som de uma melodia triste, mas com a risada vitoriosa do Rui quando ele voltou. Ele não voltou para pedir desculpa. Voltou com o resultado de um exame na mão e um sorriso arrogante de arrepiar. Vê isto. Ele atirou o papel para a mesa, ao lado da chávena de chá de camomila que eu estava a beber. A Vanessa está grávida. É um rapaz. Cada palavra que ele dizia era como uma martelada no meu peito. Rapaz. As duas palavras foram ditas com uma ênfase cheia de subentendidos. Olhei para o papel. Positivo. Gravidez de 8 semanas. Não disse nada. Apenas levei a chávena aos lábios, tentando manter a mão firme. A minha calma parecia irritar o Rui. Não tens nada para dizer? Rosnou ele. Este é o herdeiro da família. O meu sangue. Pousei a chávena. O som da porcelana a bater na mesa ecoou secamente no silêncio. Levantei a cabeça e olhei-o nos olhos. E então? Vieste aqui exibi-lo? Ou vieste pedir-me para sustentar o teu filho e a tua amante? Mede as tuas palavras. O Rui bateu na mesa. Isto não é brincadeira. Agora tens duas opções. Ou divorcias-te pacificamente e passas esta casa para o meu nome, para eu poder cuidar deles. Ou ficas aqui, mas tens de aceitar que eu traga a Vanessa e o meu filho para cá. O herdeiro da família não pode crescer por aí. Então este era o seu objetivo final. A gravidez daquela amante não era fruto do amor. Era uma ferramenta, um trunfo calculado para me roubar os meus bens. De repente, tudo ficou claro. O facto de eu não ter filhos já não era apenas a minha infelicidade. Tornara-se o pretexto perfeito para eles legitimarem a sua traição e ganância. Nesse preciso momento, a dona Adelaide entrou. Vinda de não sei onde. Já não tinha a cara de vítima nem as insinuações. Hoje, parecia um general a regressar vitorioso da batalha. Foi direta para o lado do Rui. Cruzou os braços e olhou para mim de queixo erguido. Eu já te tinha dito. Virou-se para o Rui. Mas o seu olhar estava fixo em mim. Este tipo de mulher tem pouca sorte. Não consegue carregar o peso da nossa família. Felizmente, foste esperto e arranjaste outro sítio para garantir a descendência. A Vanessa pode não ter a mesma origem, mas é ajuizada. E o mais importante, tem um bom ventre. Sabe dar um filho, varão a esta família. Isso é suficiente. Depois, virou-se completamente para mim, com a voz venenosa. Ouviste o que o meu filho disse? O bebê que ela carrega vale o seu peso em ouro. Vê lá o que fazes. Ou desapareces de mãos a abanar, ou ficas aqui a aceitar um marido partilhado, e uma mulher como tu, que não sabe parir, não tem o direito de ter ciúmes. Cada palavra dela era um insulto. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Queriam espezinhar a minha dignidade. Transformar-me numa fracassada miserável. Levantei-me, olhando para as duas caras exultantes à minha frente. Comecei a rir, um riso frio e desdenhoso. Acham que um filho bastardo me pode ameaçar? Vocês os dois são um par perfeito, um ganancioso e uma cruel. Quanto a esta casa, digo-vos já, nem um prego levam daqui. E o divórcio vai acontecer, sim. Mas quem vai sair de mãos a abanar não sou eu. Agora, façam o favor de sair da minha casa. A dona Adelaide ficou roxa de raiva, o dedo a tremer na minha direção. Tu, atreves-te a expulsar-me? Mas ao ver o meu olhar sem um pingo de medo, ela hesitou. O Rui puxou a mãe pelo braço e disse-me, rangendo os dentes. Muito bem. Vamos ver até quando aguentas essa arrogância. Dito isto, mãe e filho saíram furiosos. Mas eu sabia que este silêncio era apenas a calma
antes de uma tempestade ainda maior. Eles não iriam desistir tão facilmente. E tal como eu previra, a minha firmeza fê-los perceber que não me podiam confrontar diretamente na minha própria casa. Precisavam de outro plano, uma armadilha suficientemente elaborada para me tirar da minha zona de conforto, para um lugar onde eu não tivesse como me defender. E a encenadora deste drama não era outra senão a Dona Adelaide. Uma mulher com uma vida inteira de experiência em tecer intrigas malévolas. Depois daquele dia, eles desapareceram de forma estranha. O Rui mudou-se de vez. Nem um telefonema. Nem uma mensagem. A Dona Adelaide também deixou de me incomodar. Esta paz artificial deixou-me ainda mais alerta. Eu sabia que eles estavam a preparar algo em segredo. E uma semana depois, o espetáculo começou. O Rui ligou-me subitamente à meio da noite, com a voz em pânico. Sofia, vem já para a aldeia. A mãe está muito doente. Eu ouvi a voz dele, e por mais que ele tentasse parecer preocupado, não conseguia esconder a falsidade. Doente? Como assim? Na semana passada via e parecia de boa saúde. Não sei, disse o Rui, a voz embargada por soluços falsos. De repente, começou a queixar-se de dores no peito, falta de ar, e desmaiou. O médico do posto médico disse que suspeita de um problema cardíaco, que precisa de ser vigiada. Ela não para de chamar por ti. Diz que se arrepende de te ter tratado mal. Vem vê-la uma última vez. Por favor. Tenho medo que ela não resista. Naquele momento, pensei que era uma peça que eles tinham montado para algum fim. Uma mulher tão cruel como a Dona Adelaide nunca se arrependeria, nem à beira da morte. Mas, e se fosse verdade? Eu não podia ser tão fria e cruel como eles. Afinal, ela ainda era minha sogra. Se estava a morrer, eu devia ir vê-la uma última vez. Está bem. Amanhã de manhã trato dos meus assuntos, e vou aí. Respondi com uma voz calma. Não. Tem de ser agora, Sofia. O Rui disse apressadamente. A mãe está muito fraca, não pode esperar até amanhã. Eu já estou na aldeia. Apanha um táxi. Ouve-me, por favor. É a última coisa que te peço. A voz do Rui era suplicante, como se a vida da Dona Adelaide estivesse realmente nas minhas mãos. Fiquei em silêncio por um momento. Está bem. Vou já. Desliguei o telefone, uma ponta de hesitação na minha mente. Deveria ir? A minha intuição dizia-me que era uma viagem perigosa, mas outro pensamento surgiu. E se ela estivesse mesmo a morrer? Peguei apenas em algumas coisas essenciais e apanhei um táxi para a aldeia do Rui, onde ele e a mãe já me esperavam. O táxi parou no início de um caminho de terra batida, estreito e isolado. Já era tarde, à volta só havia escuridão e o som dos grilos. Os faróis do carro iluminaram uma placa de madeira apodrecida com o nome da aldeia. O Rui já estava à minha espera. Sob a luz amarelada, o rosto dele parecia abatido e preocupado. Após cerca de 5 minutos a pé, uma casa térrea com telhado de fibrocimento e paredes velhas apareceu. Tênue. Na escuridão, a casa estava aninhada no meio de um jardim coberto de mato, parecendo uma casa abandonada, com apenas uma lâmpada amarela a brilhar de uma única janela. O Rui empurrou o portão de ferro, que rangeu, e fez-me sinal para entrar. Assim que pisei o primeiro degrau, senti que algo estava errado. A casa não cheirava a medicamentos, nem parecia ter alguém gravemente doente. Estava tudo estranhamente arrumado. E, mais importante, ouvi uma respiração. Não a respiração fraca de um doente, mas a respiração forte e saudável de alguém que sustinha o ar. À espera. Nesse instante, o Rui, por trás, empurrou-me com força. Por reflexo, cambaleei para dentro. A porta de madeira atrás de mim fechou-se com um estrondo. O som do ferrolho a ser trancado ecoou secamente. Sob a luz amarelada e turva, vi a Dona Adelaide sentada majestosamente numa cadeira de madeira velha no meio da sala. Não parecia nada doente. Vestia roupa de casa limpa, o rosto estava alerta, e o olhar era afiado como uma faca. Olhou para mim e sorriu de lado, um sorriso malévolo e vitorioso. Bem-vinda, minha querida nora. A sua voz era sarcástica e irônica.
A atuação do meu filho foi boa, não foi? Só então percebi que tinha caído na toca do lobo. Tinha sido demasiado ingênua. Dei um passo atrás, as costas a tocar na porta fria. O Rui postou-se à minha frente. O rosto amável de sempre desaparecera, substituído por uma expressão feroz e desconhecida. O que é que vocês querem? Perguntei, tentando manter a calma. Embora o meu coração batesse descontroladamente, a dona Adelaide levantou-se e aproximou-se lentamente de mim. O que queremos? Vais já saber. Dei-te uma saída e não a quiseste. Preferiste o caminho mais difícil. Hoje, aqui, ou assinas aquele papel, ou não voltas a ver a luz do dia. As portas do inferno tinham se aberto de verdade, e fui eu mesma que entrei nelas. A dona Adelaide não estava a brincar. Mal acabou de falar. Fez um sinal com o queixo ao Rui. O meu marido, sem hesitar, tirou uma pasta de documentos de uma gaveta de um móvel velho e atirou-a para o chão, a meus pés. A folha de cima virou-se. As letras pretas e secas saltaram-me aos olhos. Contrato de compra e venda de imóvel e bens associados. Abaixo estavam os detalhes da minha vivenda de 2 milhões de euros. E na secção do comprador, o nome Rui Manuel Santos estava escrito em letras grandes e claras. Na última página, o espaço para a assinatura do vendedor estava em branco, como a boca de um monstro à espera de me devorar. Então, estava tudo preparado. A peça sobre a doença, as lágrimas, as súplicas, tudo para me levar até ali, até aquele papel. A cortina tinha caído. Os atores tinham despido seus disfarces. À minha frente estavam agora suas verdadeiras caras, nuas, feias e cruéis. Estás a ver? Disse a dona Adelaide, de braços cruzados, a voz cheia de satisfação. Está tudo pronto, só precisas de pegar na caneta e assinar. Depois de assinares, podes ir para onde quiseres. Nós não te vamos chatear mais. Aquela casa será o dote do Rui para a Vanessa e para o meu neto. Se tu não tens sorte para a desfrutar, deixa que outros a desfrutem. Olhei para o papel a meus pés. Depois levantei os olhos para as duas caras arrogantes e vitoriosas à minha frente. Comecei a rir. Um riso cada vez mais alto, que ecoou pela casa velha. O meu riso deixou a mãe e o filho um pouco atordoados. Olharam para mim como se eu fosse louca. Do que te estás a rir? Gritou o Rui. Estás doida? Assina já. Parei de rir, mas o sorriso de desprezo permaneceu nos meus lábios. Vocês. Peguei no papel com 2 dedos. Com nojo. Como se estivesse a pegar em lixo imundo. Levei-o à altura dos olhos, olhando diretamente para o Rui. O homem que um dia amei e em quem confiei. Olha bem para isto. Foi por isto que vendeste a tua dignidade, o nosso casamento, disse eu, com a voz fria como gelo. Isto é apenas um pedaço de papel, e para mim, não vale mais do que uma cuspidela. Dito isto, perante o olhar chocado da mãe e do filho, fiz algo que eles provavelmente nunca imaginaram. Amachuquei o papel, cuspi nele com força, e atirei aquela bola de papel amarrotada e encharcada com o meu desprezo diretamente à cara do Rui. Vocês, gritei, palavra por palavra, só merecem que eu vos cuspa na cara. A bola de papel caiu no chão com um baque surdo. O Rui ficou petrificado, o rosto pálido de choque. A dona Adelaide, após um segundo de estupefação, soltou um grito agudo, como o de um animal ferido. Ah, sua cabra, atreves-te! Rui, bate-lhe! Bate-lhe até a morte. O meu ato tinha acendido o rastilho da loucura deles. Tinha queimado o último fio de razão. A falsidade desapareceu por completo, restando apenas a brutalidade primitiva. O estalo do Rui fez a minha cabeça zumbir. Uma bochecha ardia, e o canto da minha boca rasgou-se e começou a sangrar. Cambaleei e caí no chão de cimento frio. Mas não gritei, apenas cerrei os dentes, fuzilando com o olhar o homem que acabara de bater na sua mulher. Ele revistou-me, tirando-me o telemóvel, a carteira e tudo o que eu tinha. O Rui usou uma corda de sisal velha, do tipo que se usa para amarrar o gado, para me prender as mãos atrás das costas,
e amarrar-me firmemente ao grande pilar de madeira no meio da casa. A corda áspera cravou-se na minha pele. A dor era insuportável. Deixaram-me ali na escuridão e foram para outra sala. Pude ouvi-los arremexer na minha mala. As risadas de satisfação ao encontrarem algumas centenas de euros que eu trazia comigo. E então, começaram os 2 dias e 2 noites de inferno. Trancaram-me naquele quarto escuro e úmido, sem uma gota de água, sem um bago de arroz. A fome e a sede torturaram-me até a exaustão. Durante o dia, a luz tênue que entrava pela fresta da porta permitia-me ver a sujidade e a decadência do lugar. Teias de aranha por todo o lado e o cheiro a mofo e abandono invadia-me as narinas. À noite, a escuridão era densa e o frio que subia do chão fazia-me tremer incontrolavelmente. O som dos ratos a correr, o zumbido dos insetos, tornavam o ambiente ainda mais assustador. O tempo passava lentamente, pesadamente. O meu corpo começou a ceder, a garganta seca. Cada vez que engolia saliva, sentia uma dor aguda como se me estivessem a cortar. O estômago contorcia-se de fome, os pulsos, amarrados há tanto tempo, estavam inchados e dormentes. Houve momentos em que a minha consciência se tornou turva. Deixava a cabeça cair sobre o pilar de madeira, adormecendo num delírio, em sonhos. Via o meu irmão. Ele estava lá, imponente, a olhar para mim com um olhar severo, mas cheio de pena. Não desistas, dizia ele. És a irmã de Ricardo? A rocha. A voz dele era como água fresca a regar a minha alma seca. Acordei de repente. Não podia morrer aqui. Não podia deixar que aqueles animais atingissem o seu objetivo. Cada vez que eles abriam a porta, ouvia a dona Adelaide a dizer ao Rui lá fora: Deixa aí. Vamos ver quantos dias ela aguenta. Quando a fome e a sede apertarem, ela mesma se arrastará para assinar. Eles pensavam que a tortura física me podia subjugar. Mas enganaram-se. Quanto mais dor sentia, mais a minha vontade se tornava de aço. A chama do ódio no meu coração não se apagou. Pelo contrário, ardeu mais forte do que nunca. Já não pensava em sobreviver. Comecei a pensar em vingança. Memorizaria cada estalo, cada pontapé, cada insulto, e jurei que, assim que saísse dali, mãe e filho pagariam 1000 vezes mais caro. Nesse momento, já era o final da tarde do segundo dia. Eu estava quase a desmaiar de fome e sede. A consciência era apenas uma chama vacilante no meio do delírio. De repente, a porta do quarto abriu-se. O Rui entrou, seguido pela dona Adelaide. Nas mãos dela, trazia uma taça de arroz fumegante e um copo de água. O cheiro da comida invadiu-me as narinas, fazendo meu estômago contorcer-se numa dor lancinante. Então, a dona Adelaide pousou a taça de arroz no chão, fora do meu alcance, uma provocação cruel. Já pensaste melhor? Assina aqui e terás comida e água. Caso contrário, podes ficar aí a roer o pilar. De repente, o telemóvel do Rui tocou. Ele atendeu. A voz melosa. Olá, meu amor. O que se passa? Estou aqui a tratar de uns assuntos. Já comeste? Eu sei. Também tenho saudades tuas. Ouvi uma voz de mulher fina e afetada do outro lado. Maridinho, o que se passa? Estou aqui a aplicar uma máscara de pepino. Tenho tantas saudades tuas. Era a voz da Vanessa. A raposa. Tenho aqui uma coisa engraçada para te mostrar, amor. O Rui riu-se e mudou para o modo de videochamada. Virou o ecrã do telemóvel na minha direção, filmando em grande plano o meu estado lastimável. O cabelo despenteado, o rosto encovado, a roupa amarrotada e amarrada a um pilar como um animal. Oh, meu Deus! Quem é essa? A Vanessa gritou do outro lado, com uma voz falsamente chocada. Mas eu ouvi o prazer nela. Está com um aspecto terrível. É a tua rival. Quem mais seria? O Rui disse. Satisfeito. Ela não quis assinar os papéis para me passar a casa, para eu poder trazer-te para junto de mim. Por isso, eu e a mãe tivemos de lhe dar uma lição. Nesse momento, a dona Adelaide aproximou-se do ecrã, o seu sorriso era enrugado e maléfico. Descansa
E cuida bem da tua gravidez, disse ela, com a voz esganiçada. Come bem, para o meu neto nascer forte. Deixa que eu e o Rui tratamos de tudo aqui. Aquela vivenda de 2 milhões em breve será vossa. Se esta aqui não tem sorte, tem de ceder a quem tem. No ecrã, vi a amante a rir-se, a tapar a boca com a mão de forma falsamente delicada. Oh, mãe, assim fico com vergonha. Bom, deixo ao vosso critério educá-la, desde que ela pense melhor e não vos dê mais trabalho. Por mim, tudo bem. Eles conversavam e riam animadamente, tratando-me como se eu fosse um objeto de entretenimento. Os meus olhos não mostravam medo, apenas a frieza de alguém que já estava preparado para uma vingança sangrenta. A Vanessa, a amante do meu marido, era bonita de se ver, mas com a cabeça oca. A vida dela girava em torno de roupas de marca, festas de luxo e de publicar fotografias nas redes sociais para ganhar gostos. A gravidez era apenas um bilhete de seguro, uma ferramenta para subir na vida, sem qualquer pingo de amor maternal. Por isso, depois de assistir ao espetáculo que o Rui e a mãe lhe proporcionaram, ela não sentiu repulsa nem culpa. Pelo contrário, sentiu-se vitoriosa e poderosa. E com a sua vaidade incurável, não conseguiu guardar essa alegria só para si. Queria que o mundo inteiro soubesse da sua vitória. Uma ideia louca e estúpida surgiu na sua cabeça oca. Assim que desligou, ela gravou o ecrã da videochamada. Cortou cuidadosamente as partes em que aparecia, deixando apenas a cena completa de mim amarrada, juntamente com a voz vitoriosa da dona Adelaide. Depois, sem hesitar, enviou o vídeo para um grupo privado numa rede social chamado Vidas de Luxo Lisboa, com uma legenda provocadora. Esposa oficial? E daí? Comigo. Teve de ceder o lugar. O meu homem é o maior, não acham, meninas? Ela não imaginava que o mundo virtual é uma faca de 2 gumes. O vídeo, com o seu conteúdo chocante, rapidamente se tornou viral no grupo. E com apenas alguns cliques e partilhas, saiu do grupo fechado. Como um rastilho de pólvora, o vídeo foi enviado de pessoa em pessoa, e como se fosse obra do destino, chegou às mãos de quem não devia. A esposa de um dos homens de confiança do meu irmão, que também era membro daquele grupo. Ela reconheceu-me imediatamente. Por mais abatida que eu estivesse, ela não se esqueceu do rosto da menina. A única irmã que o seu chefe, Ricardo Arrocha, sempre protegeu e mimou. A tremer, ela encaminhou imediatamente o vídeo para o marido. O homem, assim que viu o vídeo, ficou branco como a cal. Ele sabia que uma tempestade terrível estava prestes a arrebentar. Sem perder um segundo, pegou no telemóvel e correu como um louco para a sede do seu chefe. A sede de Ricardo Arrocha era uma penthouse no último andar de um arranha-céus que ele próprio construíra, com vista para toda a Foz do Tejo. O escritório dele não parecia o local de trabalho de um mafioso. Estava decorado de forma minimalista, mas extremamente luxuosa, com móveis de madeiras raras e pele genuína. Tudo exalava poder e solenidade, tal como seu dono. Quando seu braço direito entrou a correr, o Ricardo estava sentado atrás da sua secretária maciça de pau santo, a limpar calmamente uma antiga katana japonesa. A luz refletia-se no seu rosto anguloso e frio, e nos seus olhos profundos, que sempre escondiam um perigo mortal. Ao ver o estado agitado do seu subordinado, ele apenas franziu ligeiramente o sobrolho. O que se passa para estares nesse estado? A sua voz era grave e calma, mas suficiente para gelar a espinha de qualquer um. Chefe, chefe. O homem gaguejou, incapaz de falar, apenas estendendo o telemóvel na direção dele. Chefe. Veja. É sobre a senhora Dona Sofia. Ao ouvir o meu nome, o movimento de limpeza da espada parou. Ele pousou a katana, o seu olhar tornou-se cortante. Pegou no telemóvel. O homem susteve a respiração, sem se atrever a fazer um único som. Na sala silenciosa, apenas se ouviam os gritos cruéis da dona Adelaide e as risadas do Rui a sair do telemóvel. O Ricardo viu o vídeo até ao fim em silêncio. O seu rosto não expressava qualquer emoção, mas a atmosfera na sala tornou-se densa. A pressão desceu a um ponto sufocante. Quando o vídeo acabou, o Ricardo permaneceu em silêncio. Pousou o telemóvel na mesa,
tão suavemente como se fosse uma pena. Mas, no segundo seguinte, um estrondo ensurdecedor ecoou. O Ricardo tinha dado um soco com a mão nua na secretária de pau santo. A secretária, uma peça de valor incalculável, rachou ao meio sob a sua fúria. Estilhas de madeira voaram por todo o lado. Ele levantou-se de um salto, os olhos agora injetados de sangue. Pela primeira vez na vida, o seu homem de confiança viu o chefe tão zangado. Não era uma raiva comum, era a fúria de uma fera a quem tinham tocado no seu único ponto fraco. Eles atrevem-se! Rugiu ele, a voz rouca de raiva. Atrevem-se a tocar na minha irmã, a amarrar-la como um animal. Ele não disse mais nada. Pegou no telemóvel. Marcou um número. Apenas rosnou uma única palavra. Mas do outro lado da linha, pareciam ter entendido tudo. Menos de 5 minutos depois, de vários pontos de Lisboa, 10 SUVs pretos e reluzentes, como panteras negras, deslizaram silenciosamente pela noite. 40 homens altos, de fato preto e ar ameaçador, apresentaram-se. Não fizeram perguntas, apenas esperaram ordens em silêncio. O Ricardo saiu, vestindo um sobretudo preto, olhou para os 40 homens à sua frente e atirou o telemóvel com a minha localização ao seu braço direito. Vão a este endereço. A sua voz era fria como gelo. Arrasem com tudo. Imediatamente, a caravana de 10 carros arrancou, rasgando a noite, em direção à remota aldeia alentejana, levando consigo a fúria do barão de Lisboa. Naquela casa de campo, a mãe e o filho não faziam a mínima ideia de que a gadanha da morte se aproximava deles a uma velocidade estonteante. Após a videochamada com a Vanessa, sentiam-se exultantes. Acreditavam que eu iria ceder em breve e que a vivenda de 2 milhões já estava nas suas mãos. A dona Adelaide já sonhava com a vida de luxo na cidade, enquanto o Rui já planeava como iria investir o dinheiro da venda da casa. Puseram a mesa e começaram a comer e a beber, a rir alegremente, ignorando-me, amarrada e a morrer de fome no outro quarto. De repente, o Rui parou com o copo a meio caminho da boca. Mãe, estás a ouvir isto? Um som abafado como um trovão distante vinha de fora. Foi ficando cada vez mais alto e claro. Não era o som de um caminhão. Era o rugido simultâneo de uma frota de veículos potentes e ameaçadores. O chão debaixo dos pés deles começou a tremer ligeiramente. Algo não estava certo. O Rui correu para o quintal para ver. Mas a noite era demasiado escura. Viu apenas múltiplos pontos de luz dos faróis a avançarem na sua direção, como os olhos de monstros. E então, sem aviso, um estrondo ensurdecedor. O portão de ferro decrépito foi abalroado por uma picape e voou pelo quintal como um brinquedo. Antes que a mãe e o filho pudessem recuperar o fôlego, por trás da picape, outros 9 SUVs pretos surgiram, travando bruscamente com um guincho de pneus, formando um círculo apertado em redor da casa. As portas abriram-se em uníssono, e 40 homens de fato preto, altos e tatuados, saíram. Moviam-se em silêncio, de forma organizada, cercando rapidamente todas as saídas. O olhar de cada um era frio como gelo, cheio de intenções mortíferas. A dona Adelaide ficou petrificada. A taça de arroz caiu-lhe das mãos. O Rui estava pálido como um cadáver. As pernas a tremer tanto que mal se aguentava em pé. Nunca na vida tinham visto uma cena tão aterradora. Nesse momento, a porta do carro da frente abriu-se. Um homem alto, de sobretudo preto, saiu, imponente. Era o Ricardo Arrocha. Sob a luz amarelada do alpendre, ele parecia um anjo da morte a emergir da escuridão. Os 40 homens curvaram a cabeça em uníssono quando ele passou. Um sinal de respeito absoluto. A mãe e o filho estavam imóveis como estátuas, o medo a sufocar. O Ricardo nem sequer olhou para eles. Para ele, eram menos que insetos. O seu único objetivo era eu. Entrou diretamente em casa. Ao ver-me amarrada ao pilar, exausta e abatida, um brilho de dor e fúria extrema passou pelos seus olhos habitualmente frios. Aproximou-se rapidamente e, com uma pequena mas afiada faca que tirou do bolso, cortou a corda que me prendia os pulsos com um único golpe. Mano! Sussurrei, com a voz fraca. Assim que a corda se soltou,
O meu corpo amoleceu e desmaiei. Mas não caí no chão. Caí nos braços fortes do meu irmão. O Ricardo amparou-me, tirou o seu casaco e colocou-o sobre mim. O calor do casaco dele espalhou-se pelo meu corpo gelado. Só então os meus olhos começaram a verter lágrimas. Não de medo, mas de alívio, por finalmente estar segura. Só então o Rui recuperou os sentidos. A sua estupidez e arrogância levaram-no a fazer algo de que se arrependeria para o resto da vida. Gaguejando, deu um passo à frente. Quem são vocês? Por que é que invadiram a minha casa? Esta é a minha mulher. É um assunto de família. Mal acabara de falar. O Ricardo virou-se. Sem uma palavra, o seu punho voou e atingiu o Rui em cheio na cara. Um som de ossos a partir se ecoou. E o Rui voou para trás, caindo inconsciente no chão, com a boca a jorrar sangue e dentes partidos. Quando o Ricardo saiu comigo nos braços, os 40 homens curvaram novamente a cabeça em uníssono, dizendo respeitosamente: Boa noite, Senhora Dona Sofia. As palavras Senhora Dona Sofia chegaram aos ouvidos da mãe e do filho, que recuperavam lentamente a consciência, e foram mais assustadoras do que 1000 ameaças. Olharam, a tremer, para a atitude daqueles homens para comigo. E então, uma verdade terrível que nunca poderiam ter imaginado tornou-se clara. A nora dócil e órfã que eles tinham torturado e humilhado não era um cordeiro. Ela era, na verdade, alguém com quem eles não se podiam meter, mesmo que tivessem 10 vidas. A consciência tardia atingiu-os como uma sentença de morte. Antes de o carro arrancar, o meu irmão inclinou-se e disse, com a voz grave e cheia de remorsos: Desculpa, mana, eu não te protegi bem. Peguei na mão dele e abanei a cabeça. A culpa não é tua. Eu estou bem. O carro que me levava arrancou. Mas eu sabia que a história naquela casa de campo ainda não tinha terminado. Mas também não queria que as mãos do meu irmão se manchassem de sangue por causa daquela gente. Quando o carro já ia a uma certa distância, disse ao homem que conduzia: Volta para trás. Quando o carro regressou, vi o Ricardo no meio do quintal, e a mãe e o filho ajoelhados a seus pés, como cães. Chefe, poupe-nos a vida. Eu não sabia que a senhora era. Gaguejou o Rui. Baixei o vidro do carro e disse, com a voz fraca, mas audível para todos: Mano, não quero ver sangue. Deixa-me tratar disto à minha maneira. O Ricardo olhou para mim, hesitou por um momento, mas depois acenou com a cabeça. Ele compreendia. A vingança executada por mim seria ainda mais dolorosa para eles. No dia seguinte, depois de recuperada no hospital, comecei o meu plano. Não usei violência. Usei a lei e o dinheiro, as duas coisas que eles mais cobiçavam, para os esmagar. Para o meu ex-marido, comecei pela sua carreira. Com as provas que tinha recolhido ao longo dos anos sobre os seus negócios obscuros, enviei um dossiê completo e anônimo para o presidente da empresa dele. 2 dias depois, o Rui foi suspenso e, em seguida, despedido, enfrentando um processo judicial por fraude e uma indemnização colossal. A sua carreira ruiu. Ao mesmo tempo, avancei com o divórcio e um processo-crime contra ele e a mãe por sequestro e agressão. O vídeo da Vanessa foi a prova de ouro. O tribunal foi rápido. O Rui, magro, pálido e desdentado, foi condenado a 9 anos de prisão. Quanto a Vanessa, a sua queda foi igualmente rápida. Ao saber que o Rui fora preso, esvaziou a conta bancária dele e fugiu com outro amante. Mas o destino foi implacável. Tiveram um acidente de carro grave numa estrada sinuosa. Ela sobreviveu. Mas o seu rosto bonito ficou desfigurado por cicatrizes e ficou paralisada da cintura para baixo, confinada a uma cadeira de rodas para o resto da vida. O bebê, o tão esperado herdeiro, perdeu-se. O novo amante, com ferimentos ligeiros, roubou-lhe o resto do dinheiro e abandonou-a no hospital. E a dona Adelaide, a arquiteta de toda a tragédia, também não escapou ao seu destino. A perna partida nunca sarou completamente, deixando a coxa para sempre. A notícia da prisão do filho, a perda do neto e a penhora da casa na aldeia para pagar as dívidas do Rui foram choques demasiado grandes. Ela enlouqueceu, sem casa para onde ir, sem família
tornou-se uma sem-abrigo. As pessoas viam frequentemente uma velha de cabelos emaranhados e roupas sujas, a mancar com uma muleta, a vaguear pelas estações de comboios, agarrando pedaços de papel e murmurando para quem passava: a casa de 2 milhões. Assina aqui, e eu dou-te de comer, o meu neto. A casa de 2 milhões vai ser minha. Quando todos os que me magoaram receberam o seu castigo, senti o coração leve. Não era a alegria da vitória, mas uma paz estranha. Decidi vender a vivenda em Cascais. O meu irmão ficou surpreendido. Mas eu disse-lhe: este lugar é demasiado pesado. Quero começar de novo. Com os 2 milhões de euros da venda, tomei uma decisão. Doei a totalidade do dinheiro a uma instituição de caridade que apoia mulheres vítimas de violência doméstica. Queria que o dinheiro nascido da minha dor se tornasse a esperança para outras mulheres. A ação deixou meu irmão imensamente orgulhoso. A minha irmã finalmente cresceu, disse ele. Resolvidos todos os assuntos, senti-me como um pássaro libertado da gaiola. Fiz uma pequena mala e comprei um bilhete de avião só de ida para Paris. À minha frente estava uma viagem à volta do mundo, sem data de regresso. Iria viver para mim mesma. Uma vida livre, orgulhosa e vibrante. O avião levantou o voo, deixando para trás a cidade com todas as suas alegrias e tristezas. Olhando pela janela, eu sabia que estava a deixar um passado de dor para voar em direção a um futuro incerto, mas certamente cheio de luz. A bondade mal aplicada é fraqueza. A submissão não traz felicidade. Apenas alimenta a ganância e a maldade dos outros. Uma mulher só encontra felicidade e respeito quando sabe proteger-se, quando se levanta e luta pela sua dignidade. Eu tinha vencido, não a mãe e o filho, mas a minha própria fraqueza. Caros ouvintes, o que pensam da jornada da Sofia? Deixem os vossos comentários abaixo. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal para não perderem as próximas histórias emocionantes.